Amém, irmãos, glória a Deus. Os irmãos devem estar até enjoados de mim, né, irmãos? Tá não? Amém. Eu estou feliz, né? Eu estou me acostumando com isso, hein, pastor? Estou me acostumando. Eu falo para minha esposa, rapaz, toda vez que eu vou lá dá um frio muito grande na barriga, né? Isso é bom, mas a gente acaba que vai se acostumando, né? E eu estou feliz dessa noite, né? Por poder estar aqui mais uma vez para adorar a Deus junto com a igreja. Amém, queridos? Eu tenho certeza que essa igreja é uma igreja muito bem instruída na palavra, né? Deus, ele foi muito bom conosco, de colocar homens comprometidos com o evangelho, conforme tem nesse lugar, né? O pastor Vitor, ele é um exemplo de homem de Deus, né? De dedicação. É difícil, eu não conheço uma pessoa, né, tão dedicado com a obra como o nosso pastor. Difícil você achar uma pessoa zelosa, comprometida, não é verdade? Todos, pastor Cláudio, a igreja, vocês são muito bons, vocês foram muito bem instruídos na palavra, isso é ótimo, e instruídos, né, no zelo com a obra, isso é maravilhoso, querido, é sinal que vocês zelam pela causa do Senhor, né? O ambiente na qual Deus opera tem que ser um ambiente de respeito, de consagração, diferente, não pode ser um local qualquer, porque Deus, ele habita no meio da adoração, né? Ezequiel 47, se não me falha a memória, diz que o trono de Deus se move aonde há adoração. Aonde há adoração, a Bíblia diz que sobe como incenso até o Senhor, entende? Então quando esse incenso sobe, a adoração é atraída, a presença de Deus é atraída para esse incenso é adoração. E quando nós adoramos a Deus, o ambiente fica diferente. Por quê? Porque a presença de Deus, ela começa a se mover no meio da igreja. Nós começamos a sentir isso em nosso corpo físico. Por quê? Porque a presença de Deus, ela começa a nos contagiar. Ela enche, ela inunda a nossa vida. E quanto mais você dá vazão para que Ele venha penetrar no seu coração, Ele vai te tomando e você vai fluindo. Por isso que, né, é aquela passagem de você ser conduzido pelo Espírito. Você vai saindo do natural, vai se deixando ser levado pelo espiritual. E quando você dá por conta, você já está tomado pela presença de Deus, né? Você já se desligou da terra há muito tempo, você já está muitas das vezes chorando na presença de Deus, porque você já está quebrantado pela glória que envolve a tua vida. E esse é um momento maravilhoso que nós precisamos viver na presença de Deus. Nós temos que sair dessa dimensão física, dessa dimensão humana, e entrarmos na dimensão espiritual. Amém? Mas para isso nós precisamos permitir, né? A barreira que existe, muitas das vezes, somos nós quem criamos. Nós às vezes viemos para um ambiente de adoração, onde as pessoas estão glorificando, mas existem costumes, existem coisas na nossa vida, que às vezes nós precisamos romper. Nós achamos, eu sou tímido, eu não tenho coragem de dar um glória alta aqui, porque, né, as pessoas vão falar o quê? Eu não tenho coragem de me entregar, né? Eu estou vendo o irmão chorando aqui, sentindo o poder de Deus, eu queria também, mas eu tenho vergonha, eu não consigo viver isso ainda. Querido, isso são coisas que nós precisamos quebrar na nossa vida, amém? Nós precisamos quebrar isso. Não é que você faz um culto racional. Sim, nós fazemos um culto racional, mas se você se deixar ser levado pela unção que é liberada, amém? Você vai conseguir ser transformado, e você vai quebrar barreiras na tua vida, que vai impedir você, né, que está impedindo você de viver momentos maravilhosos na presença de Deus. Como é bom chorar na presença de Deus, querido. Como é bom se alegrar na presença de Deus, não é verdade? Como é bom vir num culto como esse e sentir o Espírito Santo te visitar, e você falar, glória a Deus, aleluia, Senhor, me enche. Eu quero é mais, eu quero é mais. Eu tive muita vergonha, eu já tive muita vergonha, querido, de glorificar a Deus, de exaltar a Deus. Hoje, se eu for para um culto e eu não me ligar, eu tenho que sair dessa dimensão terrena, entende? Dessa dimensão humana na qual nós vivemos, natural, e ir para o sobrenatural. E para isso você precisa se desprender, entende? Isso é algo que nós precisamos fazer, porque a presença já está entre nós, a unção já está liberada sobre nós, e nós só precisamos destravar as coisas que nos impedem. Amém? Porque você só pode dar aquilo que você tem. E você tem aí adoração, você tem glória, você tem um aleluia. Não é verdade? E você só precisa abrir a boca. Mas eu estou falando daqui no meu coração, Deus está ouvindo. Amém. Mas é bom que o inferno ouça. É bom que os demônios ouçam, né? Que o teu compromisso é com o céu. A sua adoração é com o Pai. Amém, queridos? E quando a gente fala de dar o que tem, é algo muito profundo isso. Eu estava ali e eu senti vontade de glorificar, e eu falei, glória a Deus. O pastor Cláudio está ministrando aqui nesse finalzinho, e eu recebendo a unção muito forte, e o Senhor falava para mim, só dá quem tem. Né? Só dá quem tem.
E eu falei, glória a Deus, e eu recebo, eu estou aqui para receber, né? E o Senhor falava ao meu coração, Ele trouxe a memória, Atos capítulo 3, né? Quando Pedro e João sobem ao templo para orar, está lá o paralítico esperando receber uma esmola. Eles olham para aquele paralítico e falam, olha, eu não tenho dinheiro para suprir a sua necessidade momentânea, eu não tenho isso, mas eu tenho algo mais poderoso. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Todos nós temos algo para dar, queridos. Todos nós temos algo a oferecer. Nós precisamos somente nos posicionar. Sabia que eu quando vi o pastor Cláudio falar, agora você vai abraçar essa pessoa que está do seu lado. Você vai liberar palavras sobre ela. Sabia que esse pode ser o momento mais importante do culto? Sabia que o abraço ele liberta? O abraço cura. E quando você retém, muitas das vezes, porque, poxa, eu não conheço, eu não tenho tanta afinidade. Mas quando você libera, fala, irmão, eu estou aqui para te abençoar. Eu quero liberar a palavra que vai te abençoar, porque tudo que eu disser crendo vai acontecer. E você abençoa, tu abraça, irmãos, como é bom receber um abraço. Como é gostoso receber o abraço da nossa irmã ali, e receber as palavras que ela libera sobre a nossa vida. Eu recebo e fico feliz. E você pode fazer isso também, amém? Que você nessa noite abra o seu coração para receber a palavra, culto de ensino e poder, né? Culto de ensino, pastor Vitor ele é fera, pastor Cláudio é fera, eu não sei ensinar, amém, queridos? Eu sei pregar e mal, mas eu prego, sou corajoso, amém? Não sou de correr da luta, não sou de correr da batalha. Um dia eu entrei aqui nessas portas, dizendo para Deus, Senhor, eu não quero mais, eu vou sentar aqui e você somente um ouvinte da tua palavra, sou um servo. Pensando eu que estava tudo definido, porque eu tinha escrito a minha história, eu tinha traçado a minha história. Eu falei, vou para lá, vou ficar lá, vou aprender, vou ajudar no que for preciso, mas não quero saber de ministério, não quero saber mais nada dessas coisas. Pensando eu, mas Deus não quis assim. Deus falou, quando você pensa que você não quer, eu quero. E quem faz sou eu, quem governa sou eu, quem vai usar sou eu, quem vai fazer sou eu. Eu só quero que você esteja disponível para isso, amém? E é sobre isso que eu queria falar nessa noite, sobre você estar disponível, amém? Para poder Deus usar a sua vida. Até que ponto você está disponível hoje para Deus te usar? Será por que a sua oração ainda não foi atendida? Será que você está disponível? É uma reflexão, né? Porque às vezes nós falamos igual Isaías falou, né? Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, estava o Senhor sentado sobre o seu alto sublime trono, e eu vi o Senhor, né? Eu vi os querubins que com 2 asas cobriu o seu rosto, com 2 asas cobriu os seus pés, com 2 asas voavam. E Isaías ali fica apavorado, falando, Senhor, agora eu vou morrer, porque eu vi a tua presença, eu vi a tua glória. O anjo vai lá, retira do altar um atenaz, né, numa brasa do altar, e coloca sobre a sua boca, porque ele fala, Senhor, eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi a tua glória, eu vou morrer. O anjo vai lá, tira uma brasa, né, com atenaz, vai lá, coloca nas bocas dele, purifica ele, e fala, todos os teus pecados estão perdoados. E agora ele escuta o Senhor falando, e agora, quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o Isaías, quando ele ouve aquilo, ele fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E muitas das vezes a nossa dificuldade é, Senhor, eis-me aqui, Senhor, conta comigo, Senhor, eu estou aqui. E quando o Senhor te chama, você fala, agora eu não posso, estou ocupado. Aí eu me lembrei daquela bodas, né? O homem que prepara uma bodas e ele convida muitas pessoas para a festa, e chega na hora que ele começa a convidar as pessoas, está tudo preparado. O primeiro convidado fala, olha, diz para ele que eu não posso ir porque eu vou ter um casamento. O outro diz, olha, diz que eu não posso ir porque eu comprei uma junta de bois, tem que ir lá olhar. E o outro diz, olha, eu tenho um compromisso e não posso ir. Porém, não tinha ninguém para comparecer na bodas, e ele fica revoltado, chateado. Ele fala, convida todos que você achar pela frente. Na minha festa não pode faltar pessoas. E ele começa a convidar pessoas, vai pelas ruas, pelos valados, traga os pobres, necessitados, traga aqueles que ninguém quer, mas encha a minha casa de pessoas, encha a minha festa de gente. E a gente vê que Deus, ele não gosta de ouvir um não. Quando ele te chama, é bom você dizer, eis-me aqui. Amém? E hoje eu estava ali meditando um pouco na tarde sobre essa palavra, né? E eu me lembrava de algumas coisas que aconteceram no passado. Algumas pessoas, queridos, que foram chamadas por Deus. E Deus fez coisas tremendas na vida delas. Isso começa lá no livro de Gênesis, quando você vê que Deus, ele chama... Eu até anotei aqui, irmãos, eu não sei nem onde está meu papel. Mas Deus, quando ele chama Noé, ele olha para a terra, ele vê a terra totalmente, a terra
podre de pecado. Deus olha para a terra, vê o homem totalmente disperso daquilo que era o plano dele. E ele se ira com a terra e ele fala: vou destruir a terra, vou destruir a humanidade, vou destruir o homem. Eu me arrependo de ter feito o homem. Porém, Deus olha para a terra e vê um homem justo, ele vê Noé. E ele fala: poxa, não é justo eu destruir ele e a sua casa, porque esse homem tem, no meio de uma geração corrompida e perversa, tem se mantido íntegro diante da minha presença. E Deus agora olha para Noé com um olhar diferente. Deus olha com um olhar de misericórdia e dá a ele a instrução: Noé, olha só, não é justo eu destruir você e sua família, porque você tem se mantido íntegro diante da minha presença. Queridos, integridade diante de uma sociedade corrompida atrai o coração e a atenção de Deus para a tua vida. Amém? Quando você se mantém íntegro diante dos homens, diante de Deus, querido, ainda que você pense que ninguém está te vendo, o Senhor está olhando você. E na hora certa, Ele vai te chamar. Na hora certa, Ele vai agir em teu favor. Amém? Pega isso aí, ó. Deus, Ele fala para Noé: Noé, constrói uma arca. Entra nessa arca, você e sua família. Pegue um casal de cada animal e tu vai viver o livramento. Todos conhecem essa história. 100 anos, mais ou menos, Noé leva construindo uma arca. Com 500 anos, Deus fala com ele, com 600 anos, ele entra na arca. 100 anos só. Sendo obediente a um chamado de Deus para a sua vida. Mas não fica por aí. A terra é assolada, as pessoas morrem, Noé fica com sua família, a terra é povoada novamente. O povo entra em desobediência, agora o povo está cativo nas mãos de Faraó, no Egito. E o que Deus faz? Ouve o clamor do povo e resolve levantar um homem que também estava íntegro diante de Deus, que tinha algo dentro desse coração, que despertava em Deus a atenção para ele. E Deus agora resolve levantar ele como libertador do povo. E a Bíblia diz que Moisés, ele estava apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro. E de repente ele olha para uma sarça. E ele percebe que a sarça está pegando fogo. Só que a sarça não se queima. Ele fica olhando e a árvore não queima, e ele fala: tem alguma coisa sobrenatural naquela árvore, vou lá ver o que é. Quando ele se aproxima da árvore que estava ali, o anjo do Senhor, a presença de Deus. E a partir daquele momento o Senhor fala com Moisés: Moisés, eu preciso de você, eu vou te levantar para ser o libertador do meu povo. E ali Deus liberta o povo. Amém? Isso está onde? Êxodo capítulo 3, versículo 1. Amém? Ali você vai ver. Em Juízes nós vamos ver outra história. Em Juízes nós vamos ver Gideão malhando trigo no lagar. Eu vou chegar lá onde eu quero, já eu vou chegar, só para você entender o rodeio. O quanto Deus ele se compromete com aqueles que têm compromisso com Ele. O quanto Deus é fiel, querido. Muitas das vezes você está vivendo uma vida achando assim: Deus, quando é que vai acontecer na minha vida? Deus, quando é que eu vou viver algo sobrenatural? Eu vou ver a promessa do Senhor se cumprir na minha vida? Eu estou há tanto tempo na tua casa. Talvez você possa até questionar a minha vinda aqui, falando: Deus, o pastor Abílio chegou ontem, eu estou aqui há mais tempo. Querido, Deus vai te usar poderosamente. Deus tem algo preparado para a tua vida. Amém? Se prepare, fique firme, fique na posição. Diz assim: Deus, Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Entenda isso. Não se corrompa por nada, fica firme. Você vai ver que Gideão, ele está lá malhando trigo no lagar. O povo, pela desobediência, está oprimido de novo. Os midianitas vêm, oprimem o povo. Toda a riqueza que eles produziam, eles vinham levar. Havia uma miséria no meio do povo novamente. Porém, Deus ouve o clamor do povo novamente e resolve levantar uma pessoa. Quem Deus levanta? Gideão. Algo Deus viu naquele homem que falou: vai ser você que eu vou levantar para mudar a história desse povo novamente. E ali Deus levanta Gideão, faz promessas para ele, cumpre votos e propósitos que Gideão faz com Deus para ter a certeza de que realmente Deus estava lhe chamando. E ali Gideão vai. E o mais interessante é que Gideão luta. E Deus, quando ele vê Gideão reunir o povo, 32 mil homens, Deus fala: Gideão, é muita gente. Se vocês vencerem com esse povo todo, vão dizer que o mérito é de vocês. Separa o povo. E no final fica 300. Deus fala: com esses 300 eu levo vocês para a batalha, porém vocês não vão lutar, porque a batalha que vocês iriam pelejar, eu vou pelejar por vocês. O livramento sou eu quem dou, eu só quero vocês ali cumprindo o que eu estou ordenando que vocês façam. E assim Deus deu vitória ao povo de novo através da vida de Gideão. Amém? Isso está em Juízes capítulo 6, versículo 11, 12, ali em diante. Agora lá em 1 Samuel nós vamos ver uma nova história. O povo de novo, né? Eles resolvem agora escolher para si um rei. E eles resolvem levantar Saul como rei.
Deus, ele não se agrada disso. Samuel fica triste: Senhor, eles estão me rejeitando, né? Estão querendo um rei, não estão querendo mais que eu governe eles. Deus fala: Samuel, não fique triste, porque eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Porém, vamos dar um rei a eles. Se é um rei que eles querem, vamos dar um rei. Eles escolhem Saul. Saul faz tudo errado, Saul desagrada a Deus. Deus se ira com Saul e agora resolve levantar um novo rei. E Deus agora escolhe quem? Davi. Aonde Davi estava e quem era Davi, queridos? Davi era filho de Jessé. Davi era um jovem menino que apacentava as ovelhas do seu pai, ao ponto de quando Deus ele fala para Samuel: Samuel, vai na casa de Jessé e lá você vai pegar um dos seus filhos e vai fazer dele o rei de Israel, vai ungir sobre ele, e depois que você fizer isso, nós vamos desenrolar os planos que Deus tinha através da vida de Davi. Porém, quando Deus ele leva Samuel na casa de Jessé, todos conhecem a história. Chega lá: cadê Jessé? Os seus filhos, eu vim aqui para ungir um deles rei. Ah, beleza. Vem vindo do mais velho para o mais novo. Passam-se todos diante do profeta. E Deus fala: não é nenhum desses que eu quero. Queridos, olha bem, Deus conhece o seu coração. Deus conhece você. Eu acho linda essa passagem. Por quê? Independente de onde você esteja, independente com quem você esteja, independente da condição que você viva, independente de qualquer coisa, se você for fiel ao Senhor, se você despertar a atenção de Deus para a tua vida, através da tua fidelidade, da tua adoração, Deus ele vai olhar para você sim, Deus vai te levantar sim, Deus vai te abençoar sim, queridos. Abençoado nós já somos, mas eu quero dizer uma coisa: quantos aqui têm vontade de fazer a obra com mais intensidade ainda? Seja verdadeiro. Quantos sonham em subir no altar e falar: Deus, eu quero ser um pregador da tua palavra. Deus, eu quero sair por aí, eu quero exaltar o Senhor, eu quero pregar em muitos lugares, em muitas cidades, eu quero desenvolver esse chamado. Quem tem sonho assim, querido? Seja verdadeiro. Isso não é impossível. Isso não é impossível para nós. Quando eu olho para a minha vida, eu falo para Deus: Senhor, tantas pessoas melhores e boas, por que eu? Por que o Senhor me escolheu? O que eu tenho de diferente? Não tenho nada de diferente, querido, mas sabe o que acontece? São propósitos. É um tempo determinado que Deus estabelece para te abençoar e para te levantar, e você precisa estar atento a isso. Davi estava ali apacentando as ovelhas do seu pai, achando que nunca, e eu tenho certeza que nunca passou na cabeça de Davi que ele seria ungido rei, nunca. Mas a Bíblia diz que Davi adorava o Senhor com a sua harpa. Enquanto ele estava apacentando, ele adorava. Enquanto ele estava apacentando, ele era fiel ao Senhor, e o Senhor estava de olho nele. Quando você pensa que não tem ninguém te olhando, o Senhor está te olhando. Quando você pensa que nada está acontecendo, Deus está preparando um óleo para colocar sobre a sua cabeça. Deus está preparando um povo para você governar. Deus está preparando uma cidade para você chegar e falar do amor dele, e vai ser toda a cidade alcançada por causa da sua vida naquele lugar. Você crê nisso, irmãos? Você crê nisso, que Deus ele tem preparado algo grande para a sua vida? Você não precisa ter nada, você só precisa ter uma vida alinhada com o propósito de Deus, que Deus vai te chamar. Creia nisso. Eu creio que Deus hoje vai fazer uma coisa muito forte aqui nesse lugar, muito poderosa, muito grande nesse lugar. Eu orava a Deus e falava: Senhor, toque em vidas ali hoje, faça milagre ali, levanta pessoas ali com autoridade, e você vai ser tocado por Deus nessa noite. Amém? E o interessante é que Deus escolheu Davi, queridos. Se você abrir, você pode botar para mim Atos capítulo 13, versículo 22. Atos 13, 22. Olha o que diz: e quando este foi retirado, lhe levantou como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executara toda a minha vontade. Olha que interessante. Deus achou Davi. Deus achou Davi e falou: achei Davi, homem segundo o meu coração, e ele vai executar toda a minha vontade. Você sabia que Deus ele está de olho em nós, queridos? Deus ele vai te achar. Ele vai te achar. Ah, mas Deus conhece todas as coisas. Sim, mas ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade.
e os olhos deles estão atentos para a nossa oração nessa noite, nesse lugar. Amém? Você vai ser achado por Deus nessa noite. Por que eu estou falando isso, queridos? Existe um comportamento que agrada a Deus. Existem algumas coisas que nós fazemos que agrada a Deus. Quando você vê Elias, ele se apresenta diante de Acabe, ele diz a Acabe que não haveria chuva, e o céu é cerrado, 3 anos e 6 meses sem chuva, o céu cerra, os rios secam. Elias estava sendo alimentado por corvos, de repente o ribeiro de Querite seca. Elias agora é ordenado a ir para Sarepta, porque lá haveria uma viúva, que Deus já havia ordenado a ela, para ali alimentar. Olha que interessante. Depois, quando você vai lá em Lucas capítulo 4, quando Jesus está falando que o profeta ele não tem honra na sua cidade, ele traz à tona essa passagem, onde ele diz, olha, existiam muitas viúvas em Israel, porém, Elias teve que ir para Sarepta, porque lá o Senhor ordenou uma viúva que cuidasse dele, dizendo o seguinte, olha, nem sempre os que estão em Israel vão se comprometer, porém, Deus vai levantar pessoas de fora, para poder usar de benefícios com aquele que Deus ele quer cuidar, entende? Então, Deus usa a viúva de Sarepta. Agora eu te pergunto, no meio de tantas viúvas, por que Deus escolheu aquela? No meio de tantas pessoas, por que Deus nos escolheu? O que Deus está vendo em nós, querido, que tem feito com que nós venhamos viver todas as suas promessas e viver um grande chamado na nossa vida? Deus ele tem olhado para o meu, para o teu coração, por isso que muitas pessoas falam assim, Deus, né, Deus só quer o coração. Não, Deus ele nos quer na totalidade, porém Deus ele olha para o nosso coração. Deus não está preocupado com o teu exterior, Deus está preocupado com o teu interior, porque o teu exterior vai revelar o que está dentro do teu interior. O que está dentro vai fazer com que se revele do lado de fora o que está dentro. Entende? A sua vida de aliança com Deus, de fidelidade a Deus, vai revelar você como um homem, uma mulher de Deus, aonde as pessoas vão olhar para você e vão falar, rapaz, tu é diferente. A tua vida exala algo diferente, por quê? Porque está cheio aí dentro de algo que é de Deus, e isso sai, isso transborda em nós, e alcança e contagia pessoas. Então você precisa entender que quando você está nessa dimensão, quando você está nessa posição, é a posição que agrada a Deus, é a posição que Deus ele pode contar contigo, é a posição que você está pronto para exercer um ministério, exercer um chamado. Você não faz escolha, você não coloca obstáculo, você não coloca dificuldade, não, Deus não quer isso. Em meio a milhões de pessoas Deus levanta um, em meio a milhares de pessoas Deus levanta um. Existiam muitas viúvas naquele lugar, porém Deus sabia que existia uma que era comprometida com ele, e que ele sabia que se ela fosse, se ele fosse até ela, ele não o desampararia. Quando ele vai até ela, ele diz para ela o seguinte, olha, eu preciso de água, e ela fala, vou buscar, e depois ela fala, traz para mim também um bolo, ela ri e fala, como é que eu vou te dar um bolo se nós não temos nada? A terra secou, não tem mais comida, não tem mais nada. E ele fala para ela o seguinte, vai lá, pega um pouco da farinha e do azeite que você tem, faz um bolo e traz para mim comer primeiro, depois que eu comer esse bolo, não vai faltar nem para você, nem para o seu filho. A Bíblia diz que a mulher vai lá, faz o bolo, traz para ele, e ele come, e não falta para ela, e nem para o filho. Esse é o tipo de comportamento que Deus se agrada, é o comportamento da obediência, que embora tudo não esteja satisfatório, embora tudo não esteja contribuindo para que você venha fazer, porém você faz. Tudo está dizendo para você, não vai dar, você diz, não, mas Deus quer que eu faça, eu vou fazer. Hoje, terça-feira, poderia estar cheia até lá atrás, né, pastor Cláudio? Mas alguns escolhem não vir, outros não podem realmente, mas outros estão em casa agora e poderiam estar aqui, mas não vêm. E eu não falo daqui, eu falo de todas. Todos os lugares são assim. Mas você escolheu estar. Você escolheu servir. Você escolheu se comprometer. Você escolheu viver algo diferente em Deus. E por que Deus escolhe pessoas assim? Porque Deus nos ama desse jeito. Paulo, ele como um perseguidor da igreja, queridos, tinha tudo para ter dado errado. Paulo, ele é escolhido por Deus para fazer a obra do Senhor. O que Deus viu naquele homem que ninguém via, que estava escondido ali dentro daquele coração que ninguém conhecia.
Aquele homem que só exalava coisas más, ele fazia sempre o mal pelas pessoas. Mas o que Deus viu de bom nele? O que Deus transforma na vida de um homem, querido? O que Deus coloca aí dentro quando a pessoa se dispõe a servir a Ele? O poder do Espírito Santo, quando ele entra na vida de uma pessoa, é algo transformador. Se você vê uma pessoa que tem o Espírito Santo e ela não está transformada, que tem alguma coisa errada. Se as práticas continuam as mesmas, se não há uma mudança, tem alguma coisa errada. Colossenses 3 fala sobre isso, né? Nós devemos nos despojar da velha criatura e nos revestir da nova. Abandonar todas as práticas que nós fazíamos antes e agora ter uma nova vida em Deus com atitudes diferentes daquela que vivíamos antes. Isso somos nós quem temos que fazer, devemos moldar a nossa vida segundo a palavra. E nós precisamos ter esse entendimento nessa noite de que Deus, Ele quer nos usar. Deus, Ele tem nos escolhido. Deus escolheu você. Você que tem sonho, você que almeja viver algo sobrenatural em Deus e cumprir um propósito, uma missão na terra. Você vai viver, continua fiel ao Senhor. Eu tenho certeza que todos nós queremos chegar diante do Senhor, não de mão vazia. Nós não vamos chegar de mão vazia, amém, querido? Todos nós aqui temos obra para apresentar a Deus, mas eu quero dizer que você tem muito mais para dar ainda. Você tem muito mais para dar, porque você é uma bomba nas mãos do Senhor. Você precisa se colocar mesmo e pedir mesmo: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor nessa minha geração. Eu quero que o Senhor olhe para mim e comece a fazer algo sobrenatural. Queridos, você vai ser uma bênção aqui dentro dessa igreja. Deus, Ele quer levantar pessoas aqui dentro, pastor Cláudio, que vai tocar em pessoas e câncer vão ser expelidos. Não vai sair só do altar não, querido. Tem dons aí, ó. O dom não é só para o pastor, o dom não é só para quem está na liderança não. O dom é liberado para todos, amém? Se você já tem esse dom está guardado dentro de você, é tempo de você começar a colocar a sua vida, né, em atividade e começar a liberar isso, querido. Tem muitas pessoas aqui dentro que são profetas de Deus, porém não estão profetizando, porque estão presas, querido. É tempo de você se liberar. Seja profeta. Libera o dom que é em ti. Desperta o dom. Senhor, eu quero ser usado na cura. Coloca a mão, querido, e libera. Declare sua cura, declare a libertação, declare o mistério aí, ó, ao mover do Espírito na tua vida. O que não pode é você não desenvolver. O que não pode é você não crer. Porque Deus, Ele quer operar através da sua vida. Amém? Deus, Ele quer te usar. Não pense em você que Deus não está te olhando, Deus está te olhando. Não pense em você que Deus não tem algo para realizar através da tua vida, que Ele tem. A Bíblia diz que todos nós iremos nos comparecer diante do tribunal de Cristo, não é isso? Está lá em 2 Coríntios 5,10. Diz que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, querido, para prestar conta das obras e sermos galardoados, sermos presenteados por aquilo que nós fazemos na terra, por aquilo que nós estamos fazendo pelo reino. Há muitas coisas que nós fazemos aqui nessa terra, corremos atrás de nada, queremos ganhar riquezas, queremos ganhar coisas materiais, na qual são corruptíveis, vão ficar aqui, nada vai acrescentar lá no reino. Porém, quando você sai para evangelizar, querido, você está fazendo pelo reino. Porém, quando você libera uma palavra para alguém, você está fazendo pelo reino. Porém, quando você vai na casa de alguém ou encontra alguém na rua e ora por essa pessoa, você está fazendo pelo reino. Quando você anuncia Jesus, querido, você está fazendo pelo reino. Quando você vem ao culto, você está fazendo pelo reino. Amém? Quando você sai daqui cheio do Espírito Santo e abençoa alguém lá fora, né? Seja financeiramente, né? Cuida de um mendigo, cuida de alguém, querido, você está fazendo pelo reino. E quando você faz pelo reino, você ganha galardão lá no céu. Por isso a nossa prioridade, queridos, tem que ser sempre o reino de Deus, amém? Não, né? A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho vivido isso, talvez você também, de ter o cuidado de Deus na tua vida, de ter todas as suas necessidades supridas, amém, querido? De ter toda a tua provisão, tua necessidade está sendo suprida. Por quê? Porque você tem compromisso com o céu. Se você ler lá 2 Coríntios 5,20, se não me falha a memória, diz que nós somos embaixadores de Cristo. Se você é um embaixador de Cristo, querido, o céu tem compromisso de cuidar de você. Você é um representante do céu na terra. Você precisa agora desfrutar disso. Você precisa agora entender que o céu trabalha para cuidar de você. A tua casa, amém, querido? A tua família, ela está sob os cuidados do céu. Não vai faltar nada para a tua vida. Vai ser como aquela viúva de Sarepta, que ainda que falte para todo mundo, você vai ser um colaborador da obra e você não vai ter falta de nada. Amém? Por quê? Porque você tem compromisso. O céu trabalha em teu favor. Deus tem compromisso contigo. Ele quer te abençoar, Ele quer te prosperar. E você precisa agora desfrutar disso. Nós precisamos desfrutar disso. E Deus, Ele quer nos abençoar dessa forma. Porém,
Nós precisamos partir para cima. Partir para cima. Mas como é que eu vou fazer isso? Começa aqui dentro. Coração aberto, querido. Não queira ser o que você não é. Não queira mostrar para ninguém o que você não é. Não se esforce por isso. Fale para Deus: Senhor, eu quero ser verdadeiro contigo. Eu quero ser autêntico. Se eu não sei, se eu não consigo fazer ainda, eu não vou fazer forçado. Eu vou fazer quando o Senhor tocar. Mas eu quero que o Senhor toque. Eu quero atrair a tua atenção para mim. Eu quero despertar o Senhor para mim. Eu quero que o Senhor olhe para mim como o Senhor olhou para Elias e falou: é esse que eu vou usar. É como o Senhor olhou para aquela mulher viúva e falou: é essa que eu vou usar. É como o Senhor olhou para Gideão e falou: é esse aqui que eu vou usar. É como o Senhor olhou para Moisés, como olhou para todos os outros que passaram na palavra e foi usado por Deus. Que você seja uma pessoa que esteja disponível para ser usado por Deus. Há uma diferença muito grande em querer e em estar disponível. Porque às vezes nós queremos, mas não estamos disponíveis. E isso faz uma diferença muito grande na nossa vida. Amém? Eu vim fazer algo meio doido aqui hoje. Eu vim destravar a tua vida hoje nesse lugar. Amém? Eu vim destravar coisas que estão travadas, irmãos. Porque Deus, Ele quer operar através de você. Deus, Ele quer fazer milagres na sua vida. Eu tenho certeza, pastor Cláudio, que tem pessoas aqui dentro que já estão por isso aqui, ó, para viver algo novo em Deus. Muito grande em Deus. Pela sua fidelidade. Pela sua vida íntegra diante de Deus. Você tem despertado a atenção de Deus para a sua vida. Deus falou só ao meu coração hoje. Eu estou trazendo uma palavra meio complicada, sim, mas Deus falou comigo que tem pessoas aqui, queridos, que têm despertado a atenção de Deus para a vida delas. Pela vida como tem sido dedicada ao Senhor. E eu vou te falar uma coisa. A hora que você entrar dentro desse propósito que Deus vai te colocar, você vai ver o quanto vai ser grande o agir, o mover de Deus na tua vida. Não se preocupe com o tempo. Não se preocupe com o tempo. José, ele ficou preocupado, né? Os irmãos de José ficaram preocupados com ele. Acharam que tinham vencido ele, destruído os sonhos dele. Mas quem tem intimidade com Deus, querido, ele não se preocupa com o tempo. Ele tem convicção. Ele tem convicção. Ainda que o teu sonho incomode pessoas, não se preocupe. Ainda que os teus sonhos, querido, incomode pessoas, não se preocupe. Ainda que tentem matar os seus sonhos, não se preocupe, porque eles se cumprirão na sua vida. Ah, está demorando, não está demorando não, está dentro do tempo, está dentro do processo. Não se preocupe com o tempo. Às vezes eu ficava preocupado: Senhor, eu estou ficando velho, já vou fazer 50 anos, estou com 48 anos. Eu falei: Senhor, eu vou começar a ser usado, né, para fazer a tua obra quando eu estiver velho, eu vou estar cansado, eu já não vou ser tão útil quanto o jovem, né? Já pensei isso. Porém, enquanto eu me preocupava com essas coisas, Deus, Ele não tinha essa preocupação. Sabe por quê? Porque o tempo pertence a Ele. O que Deus quiser fazer na sua vida em 1 ano, Ele não vai fazer em 50. Talvez você já viveu 50 e o que Deus vai fazer ainda na tua vida em 1 ano, você vai falar: caramba, que eu vivi em 1 ano com Deus, eu não vivi em 50 anos. Então você tem que confiar no Senhor. Queridos, Deus, Ele tem um tempo estabelecido, determinado, né? Eclesiastes 3 fala sobre isso. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo para te abençoar, queridos, eu creio que, ó, Ele disse, ó, se hoje ouvires a minha voz, não endureça o coração. O tempo para abençoar a nossa vida é agora. Você vai receber agora, que você vai viver. Sabe quando que Deus abençoou José? Foi lá no sonho. Ali já estava estabelecido: tu vai ser governador do Egito. Ali ele já recebeu. Existiu um tempo para cumprir? Existiu, mas o que Deus já tinha dado a ele já estava na mão dele, ele já tinha segurado. O que nós precisamos é tomar posse. Já segura a tua bênção, amém? Já segura o seu chamado, já segura o seu propósito. Já começa a tomar posse das cidades que Deus vai te levantar como missionário, como profeta, amém, querido? Já começa a tomar posse das famílias que Deus vai te dar. E tu vai entrar dentro dessas casas e vai falar: Deus me levantou para isso, eu vou ser uma voz profética aqui dentro, ó, eu vou abençoar a tua vida, eu vou abençoar a tua casa. Se prepare.
Se prepare para o teu nome ser falado. Não se preocupe, o que mais nós vimos hoje são pessoas na internet querendo divulgar o nome, querendo se promover, querendo, não se preocupe com isso. Quem promove o homem é Deus, quem levanta o homem é Deus, quem lança o nome na mídia é o Senhor. O que Deus só quer é você disposto, só quer você na posição de receber aquilo que Ele tem para a tua vida. Então fica na posição, continue fiel, e você vai ver Deus te levantar. Você vai ver Deus te colocar. Ah, mas por quê, querido? Porque você precisa chegar lá no céu cheio de galardão. Esse é o nosso sonho. Você precisa desenvolver o que Deus já te deu. Tem pessoas que precisam de você. Tem pessoas que Deus vai dar a vocês que não vai dar ao pastor Cláudio. Tem famílias que vocês vão ter acesso, que nenhum líder dessa igreja vai ter, mas vocês vão ter. E a vida delas é tão importante quanto a nossa. E elas precisam da salvação, tanto quanto nós precisávamos também. E Deus quer levantar cada um de nós diferente. Diferente. É diferente, queridos. Nós estamos vivendo um tempo onde há um derramar do Espírito Santo. E nós precisamos tomar posse disso para a nossa vida. Homens do passado que foram levantados por Deus não tinham o que nós temos hoje. Homens que fizeram a história e estão aqui com o seu nome escrito, nós estamos falando deles, não tinham a presença que nós temos hoje. Não tinham o poder que está sendo liberado da forma que está sendo liberado hoje, e eles faziam coisas sobrenaturais, tremendas. Nós precisamos também ser igual, ainda maior do que isso. É tempo de nós sermos usados por Deus. Amém, querido? É tempo da igreja sair da posição que se encontra. Chega de vir somente nos cultos. Eu falo isso lá em Tamoios, gente, chega. Toda semana não pode ser a mesma coisa, não. Nós temos que estar em novidade de vida. O Espírito Santo está em nós precisamos mover o lugar tem que ser tomado pela glória, amém? Nós precisamos sacudir o lugar, o pessoal tem que passar lá, a igreja, né? Lá na igreja primitiva, no meio da adoração, as paredes se moviam, queridos. Essa unção não pode parar, essa unção tem que sacudir a gente, principalmente. Amém? Ao ponto de sacudir as paredes, se necessário for voar as cadeiras, mas tem que sacudir a gente, nós precisamos, não podemos ser impedimento disso. Muitas das vezes o impedimento da unção somos nós, porque o Senhor quer nos usar. Muitas das vezes somos nós que botamos barreiras e não deixamos vazar, fluir através da nossa vida, nos encher. Eu sei que Deus Ele quer nos encher, querido, de uma maneira extraordinária, porque eu sei que esse encher vai transformar a sua vida, esse encher vai te dar força, esse encher vai te dar a ousadia, coragem para você continuar avançando e fazendo uma obra extraordinária para o Senhor. Então você precisa romper, você precisa vencer você mesmo, porque as maiores barreiras estão dentro de nós. Nós ouvimos a palavra, você ouve a palavra poderosa, a palavra está indo ao seu encontro, está batendo como um martelo que esmiuça a penha todo culto. Deus está falando, Deus está bradando, Deus está tocando na tua vida. Agora você precisa reagir. É noite de reagir, irmão querido. É noite de você falar: Deus, eu quero algo diferente para a minha vida. Eu quero ser diferente. Eu quero ser um instrumento na tua mão. Eu não quero ser uma espada que está embanhada na bainha, não. Eu quero ser uma espada desembanhada. Eu quero ser uma ferramenta cortante. Eu quero ser um instrumento que eu estou pronto para ser usado. E eu sei que Deus está aqui. E eu tenho certeza que Deus vai te usar. Mas só depende de você querer receber. Aleluia. É diferente, né? Cada culto é um culto. Cada dia é um dia. Amém? Eu louvo a Deus porque Ele está aqui. Ele está falando contigo. Eu vou passar para uma outra parte do culto, mas eu quero ler algo aqui rapidinho para você. Eu vou pegar esses 20 minutinhos que me resta, para poder a gente fazer algo que Deus colocou ao meu coração. Eu quero orar pela sua vida. Amém, queridos? Com a permissão do pastor, da igreja. Isaías, capítulo 6, se vocês quiserem pôr, por favor. Diz assim, ó: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim,
que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. E com ela tocou na minha boca e disse: eis que isso toca os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos? Eu queria convidar você a ficar de pé.